Olá, pessoal. Bom, eu fiz um compilado de temas que a FGC já aplicou nos seus concursos e a ideia não é ficar falando daquilo que ela aplicou, mas trazer para vocês uma previsão do que pode acontecer nas provas de quem vai enfrentar aí concurso com a FGC em 2022, em que você tem a redação sobre conhecimentos gerais, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, e eu vou comentando algumas questões. Meu nome é Júnia Andrade, né? Júnia Andrade Viana, sou professora de discursivas para concursos há mais de 2 décadas, então conheço a FCC de trás para frente, de frente para trás. E aqui eu vou comentar algumas questões, como não é tão difícil acertar temas da FCC, com uma certa facilidade, tá? Quem quiser saber sobre curso, embaixo desse vídeo tem descrição dos nossos cursos no Turma de Redação Concursos. Bom, mas vamos aqui ao assunto. Tema 1. Né? Por exemplo, foi um tema que tratava da questão de limitação de direitos, né? Que eles trouxeram para o TRT da 15ª o seguinte, a conhecida frase a liberdade de cada um termina onde começa a do outro é entendida por uns como uma necessária restrição e por outros como uma necessária garantia. Considere essa dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista. Gente, aqui está falando de direitos e garantias fundamentais e não é só de liberdade. Este tema pode voltar em 2022? Pode. Nós tivemos muita discussão, por exemplo, sobre liberdade de expressão em 2022, envolvendo eventos políticos. Quem não se lembra do caso Monark falando sobre nazismo? Quem não se lembra, né, da condenação do deputado Daniel Silveira? Então, estes assuntos a banca pode trazer. Ela traz sempre nessa roupagem mais filosófica. E aí você pega estes acontecimentos, se assim você desejar, e trabalha isso como exemplo dentro da redação, tá? Então, é um tema que a banca pode revisitar sim, e ela adora esse assunto, sempre que pode revisita. Aqui nós temos outro tema, que vai falar sobre a questão do capitalismo, prova do TRT da 2ª região 2018, né? Que vai falar o seguinte, que o crescimento do capital e os interesses dos investidores tenham leis que dependam de uma matemática acadêmica é perfeitamente admissível. Que essas leis entrem em contradição com os limites impostos pelos sistemas nacionais de legislação social, isso é igualmente claro. Mas que sejam leis históricas inelutáveis, às quais seja inútil se opor, e que prometem às gerações futuras uma prosperidade que vale o sacrifício, isso não é mais uma questão de ciência, mas de fé. Eu vou explicar o que é. Esse aqui é um dos temas preferenciais da FCC, que vai tratar sobre dos sistemas de produção, trabalha exatamente com isso aqui, produção são os pilares da FCC, né? Produção, emprego e consumo. Esses aspectos aqui, quem faz geração para a FCC tem que entender bem, tá? E aí tá falando dessas questões de âmbito contemporâneo. Então aqui, este tema está falando sobre o capitalismo informacional, basicamente disso. Quer dizer, se entende todas as formas como isso se organiza, mas isso vai gerar renda para todo mundo, isso vai trazer uma vida melhor para as pessoas. Então, é essa questão que eles falam, né? Aí já não é mais uma questão de ciência, é uma questão de fé, porque a ciência já provou que não. Então, se vai se discutir uma série de questões aqui, gente, o trabalho, né, na era informacional é discutir dentro desse assunto. A banca pode revisitar esse tema sim e trazer essa questão para você pensar, tá bom? Outra questão aqui, né, bem interessante, é do TRT 15, 2018, né? O Byung-Chul Han é um querido da FCC, é um dos autores que a FCC mais, né, que ela mais gosta. E aqui se diz, para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, as pessoas se vendem como autênticas porque todas querem ser diferentes uns dos outros, não é? Todos querem parecer diferentes uns dos outros. O que os força a produzir a si mesmos. E é impossível ser verdadeiramente diferente porque nessa vontade de ser diferente prossegue o ideal, o igual. O resultado disso é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis. Gente, isso aqui está falando sobre rede social, basicamente. Que nós adotamos, quando as redes sociais, comportamentos de massa. As pessoas tiram as mesmas fotos, se comportam, têm opiniões muito parecidas. Você quase não tem nada muito genuíno nas redes sociais. É um assunto muito querido. Inclusive, isso aqui tem a ver com o cansaço social das pessoas, né? E as pessoas não saem das suas próprias caixas, elas só assistem e só ouvem aquilo que elas querem. Isso tem a ver com a questão da polarização política, de certo modo, tá certo? As pessoas só ouvem e fazem aquilo que elas querem,
dentro daquilo que elas querem de fato ouvir, né? Então é muito interessante, esse tema pode ser revisitado dentro de um discurso político aí pela FCC, tá? Esse tema do Detran, me lembra assim na lata, nós acertamos esse tema que vai tratar da questão do espaço urbano e qualidade de vida, um dos temas preferenciais também da banca. Gente, a banca tem uns 10 temas preferenciais, tá bom? Então quando eu falo nos preferenciais, é porque existem repetições desses temas. E eu tô trazendo uma maior variedade para vocês entenderem quais são os recortes da FCC. A questão do espaço urbano e qualidade de vida, mobilidade urbana, turismo, isso tudo a FCC já discutiu, de diferentes roupagens sobre o espaço urbano. Ela trouxe um tema sobre turismo, falando sobre Barcelona, mas é para a pessoa discutir até que ponto o turismo é vantajoso para os lugares. Aqui está falando do espaço urbano de um modo geral, né? Que é um espaço muitas vezes tem problemas de mobilidade, não oferece qualidade de vida, não é sustentável, né? Hoje isso é muito debatido porque o aumento da miséria tem construído políticas de aporofobia, ou seja, rejeição aos pobres, né? Então se discute o direito à cidade, isso é uma questão muito interessante e a banca pode trazer esse tema ligado ao aumento da miséria no mundo, tá? E principalmente nesses espaços urbanos, como que isso se reflete, tá bom? A distribuição por moradia, a luta pela sobrevivência. Tranquilo? E aqui nós temos, a realização individual fomentaria maior igualdade social, muito interessante esse tema. Foi o tema da S-Prev 2019, que está falando o seguinte, vai falar sobre a concorrência. A gente está vendo um momento que a gente quer muita prosperidade, reparem, não é? As pessoas estão vivendo sobre várias religiões de prosperidade, não é? Mantras para isso, para aquilo outro e tal. Só que elas não se preocupam com um problema maior, que é o problema da própria desigualdade social. Não há como ser próspero quando há muitas pessoas que não são. Pelo simples fato de que, se você não distribui renda, a economia não gira. Se não gira, todo mundo empobrece, né? Quem vai comprar no comércio do outro? Não é isso? Então, cuidado, isso pode cair na prova com um teor econômico, né, ligado exatamente a essa busca que as pessoas têm pela superação, por coaches. Isso é um assunto, é um prato cheio para a FCC no mundo de hoje, tá bom? E aqui nós temos o TRF da terceira 2019, falando sobre isolamento social na era da comunicação virtual, ou seja, a gente está cada vez mais próximo, mas ao mesmo tempo muito distante. Isso tem a ver, inclusive, com a classe trabalhadora, né? É questão dos empregos. Hoje, a ideia do empregado, vamos dizer assim, do empregado gestor faz com que ele se afaste dos seus sindicatos e ele veja, né? Ele se veja ser uma identidade enquanto empregado. Então, o isolamento social, a pandemia fez muito isso, né? Nos colocou para trabalhar de forma remota, principalmente. Então, houve esse isolamento social. A banca pode trazer essa questão do isolamento social, gente, dentro do fenômeno da pandemia como uma consequência. O que nós aprendemos com isso? A pandemia nos isolou mais, mas nós nos tornamos o quê? Mais isolados, mais individualistas? Sim, né? Veja que com a pandemia aí a gente não mudou absolutamente nada, tá? Aqui no TRT da quarta região, 2015, falando sobre a questão da diversidade, né, da diversidade cultural, a revitalização de culturas tradicionais. Cuidado com temas, pessoal, da FCC que tem um lado e outro lado, tá? Porque às vezes os alunos costumam falar 70% sobre a primeira parte e quase nada sobre a segunda. A banca pode discutir, e ela vai discutir, a questão da arte na contemporaneidade, vamos dizer assim, da produção cultural na contemporaneidade. É um dos assuntos que, quando ela traz muita gente, infelizmente, fica para trás no concurso público e ela pode discutir esse papel da arte hoje. Sabe por que ela pode discutir isso? Vou falar para vocês. Prova de outras bancas. Prova da PPMG, né? Polícia Penal de Minas. Ou seja, não tinha nada a ver com a arte. Perguntou a questão da arte como processo de ressocialização, né, dos presos. Prova de acho que PM de Santa Catarina. A OCP falando sobre o papel da arte na contemporaneidade. Imagina uma prova para policial militar cair isso na redação. Pode se preparar. A FCC adora esses assuntos, né, da arte hoje como um mecanismo de reprodução da sociedade fragmentada, sem identidade que nós temos, multifacetada, ou seja, uma sociedade com muita informação. E a arte totalmente diluída nesse processo todo, tá? Bom, aqui só estou citando, tá, gente, alguns temas. Essa é a primeira parte do vídeo. Depois eu vou pegar mais temas, vou trazer para vocês aqui, para vocês entenderem como que a banca vai revisitando seus temas,
né? E aí basta que você tenha ali uma enumeração de 10 temas possíveis da FCC, que é quase impossível não acertar um tema da FCC numa discursiva, tá? Falo isso para vocês que publicamente sempre acertei temas discursivos da FCC, raramente erro um tema discursivo da FCC, por quê? Porque ela reitera, porque ela trabalha com condição humana no século XXI, então não tem como errar, tá? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.